Bom dia. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2021. É um novo dia. E lembre-se de agradecer a Deus, louvar ao Senhor e pedir que Ele dirija a sua vida e você seja grato a Ele. Homens de Deus na política. Daniel capítulo 6 é um capítulo tremendamente interessante, porque nós poderemos levantar algumas perguntas. Por exemplo, por que Deus às vezes permite que um filho dele passe por situações tão difíceis, com o risco de perder a vida? Por que Deus muitas vezes ele faz na vida de um servo dele coisas que aos nossos olhos talvez pudessem ser evitadas? O fato é que Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não apenas são bons, mas são os melhores para nós. E Deus, sem dúvida alguma, estava usando daquele momento na vida de Daniel para que ele desse um testemunho a respeito do Deus único e verdadeiro. Quando os inimigos de Daniel conseguiram que o rei decretasse que ninguém poderia orar a qualquer Deus, a não ser que fizesse pedido unicamente ao rei, e que quem desobedecesse fosse lançado na fornalha, ou desculpem, na cova dos leões, deveria ser morto. Os inimigos de Daniel o viram em sua casa, janelas abertas, ajoelhado, orando a Deus. Daniel não mudou seu costume. Ele tinha o hábito de orar a Deus. Aparentemente, os seus inimigos obtiveram a vitória. Contaram ao rei, e nós podemos perceber de uma forma até mesmo triste no rei, de que ele teria que cumprir o decreto. No capítulo 6, no verso 16, nós vemos assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. É muito importante para nós ouvir palavras de um homem que não teme a Deus dizer isto. Para os inimigos políticos de Daniel, ele ser lançado na cova dos leões parece que seria a grande vitória deles. Parece. Eu tenho certeza que Daniel não sabia o que Deus haveria de fazer. Mas Daniel, quando passa por essa situação, é interessante. Ele, por exemplo, não interpela diante dos seus inimigos, alegando qualquer coisa. Ele nem mesmo fala ao rei para que o rei o libertasse. Daniel apenas e tão somente coloca-se nas mãos do rei e é lançado na cova dos leões. Isso demonstra confiança em Deus, isso demonstra segurança em Deus. E eu tenho certeza, Daniel não sabia o que Deus haveria de fazer, mas ele sabia que Deus era o Deus dele e ele podia confiar em Deus. Ele poderia descansar na bondosa mão de Deus. E quando Daniel é lançado na cova, nós não podemos negar, parece que os inimigos venceram. O mal triunfou sobre o bem. Mas este é o problema daquele que não teme a Deus. Porque Deus, ele ainda não havia escrito, ou melhor, nós ainda não conhecíamos a história que Deus estava para revelar através de Daniel. Por isso, homens de Deus, na política, estão expostos a todo o tipo de intrigas, de acusações, são jogados na cova dos leões
quase que todos os dias, mas permanecem firmes no Senhor, seguros no Senhor. Homens de Deus na política são homens que amam a Deus, temem a Deus e andam com Deus. Que Deus nos abençoe.